E no vídeo de hoje veremos sobre a BB Seguridade, a seguradora que está bem atrativa no momento em relação a dividendos e inclusive pode anunciar um mega dividendo logo. Mas antes de tudo, não esqueça de garantir a sua vaga no meu treinamento de ações para você que quer encontrar boas oportunidades, calcular lucro projetado, preço teto e muito mais. Então, para você que deseja aprender a investir melhor na bolsa de valores, está disponível meu treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E um fato interessante é que a BB Seguridade hoje é a seguradora com menor PL. E esse PL acaba sendo muito assertivo em indicar o retorno que você tem, ou seja, em quanto tempo que você recupera o que investiu no caso de seguradoras. Porque as seguradoras, elas possuem um payout muito alto, ou seja, a BB Seguridade tem um payout médio de 85% e a Caixa vem pagando até mais do que isso. Então, se ela distribui praticamente tudo o que ela lucra, logo esse preço dela em relação ao seu lucro acaba ficando bem preciso. Praticamente tudo que ela lucra ela vai repassar para você e esse PL vai acabar indicando o tempo para retornar o capital ao seu bolso. Isso, claro, não considera o crescimento futuro da ação, porque ela vai repassando a inflação nos seus serviços ou produtos vendidos e também tem aquela pequena porcentagem que ela destina para reinvestir e continuar crescendo. No mais, o PL fica bem assertivo no caso de seguradoras, principalmente porque não tem muitos eventos que acabam distorcendo. Na questão do dividend yield, a BB Seguridade é a que tem maior porcentagem e tende a aumentar também drasticamente nos próximos 12 meses, principalmente porque chegou ao fim praticamente seu programa de recompra de ações. Mas, em questão de crescimento de lucros, a Porto Seguro leva vantagem de maneira bem mais nítida também por causa do seu payout que é bem mais inferior, cerca de 30% a 40%. Então uma seguradora que retém bastante o seu lucro. Tanto é que conseguiu também continuar crescendo num ritmo mais acelerado porque reteve mais o seu lucro. De certa forma, temos na verdade, em questão de dividendos, duas seguradoras que disputam, a BB Seguridade e a Caixa. A Caixa tem um foco mais em seguro residencial, habitacional, BB Seguridade principalmente no agro, prestamista e alguns outros segmentos, mas o agro é o seu carro-chefe. Já Porto Seguro, principalmente seguro automotivo. Na questão do ROI fica bem distorcido porque o seu patrimônio líquido é baixo, ela acaba utilizando todo o ecossistema, a infraestrutura do Banco do Brasil no caso da BB Seguridade e da Caixa no caso utiliza da Caixa Econômica. Então acaba distorcendo, tanto é que o ROI da Porto Seguro fica mais preciso. Já o seu lucro no primeiro trimestre de 2024 acabou surpreendendo, subiu 6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e no acumulado quase 10%, então está crescendo num ótimo ritmo, inclusive teve um crescimento um pouco maior nesse trimestre em relação à Caixa. Os prêmios emitidos cresceram 1%, a sinistralidade acabou reduzindo, na parte de previdência também acabou subindo as suas reservas e captação líquida, na parte de capitalização também tivemos um crescimento junto com corretagem. Então o segmento está, de certa forma, ainda apresentando um ótimo crescimento, e as seguradoras em si ainda pretendem até 2030 dobrar o número de prêmios emitidos. Outro ponto que acaba beneficiando as seguradoras e a BB Seguridade em si é a taxa de juros, que acabou elevando em 1% agora recentemente. Então, só nos 9 primeiros meses de 2024, 15,9% do seu lucro veio de resultado financeiro, ou seja, decorrente de juros. E essa porcentagem tende a ficar maior quando os juros estão maiores também. Então, podemos ter um lucro um pouquinho maior, quem sabe 100, 200 milhões a mais no semestre, devido a esse resultado financeiro, devido a esses juros mais altos. E olha como que a Brasilseg é importante, no caso do segmento rural, principalmente que equivale a 50% dos prêmios emitidos da Brasilseg no faturamento e no lucro da BB Seguridade. 50% vem do segmento rural e do lucro líquido, 3,2 bilhões, veio da Brasilseg nos 9 primeiros meses de 2024, mais do que 50%. Então, de fato, o agro indo bem acaba impactando diretamente no resultado da BB Seguridade, com uma sinistralidade menor, com mais prêmios emitidos, e logo a BB Seguridade depende diretamente. Se você for olhar a cotação hoje do boi gordo, do café com nilão principalmente, da soja e do milho, as commodities estão se recuperando, estão voltando a subir, o boi gordo teve uma alta bem expressiva, o café também. Tudo isso acaba beneficiando o produtor rural que consegue uma margem líquida
e principalmente sobra mais caixa para a contratação de seguros, para a emissão de novos prêmios e também reduz, claro, a sinistralidade e as inadimplências. Outro ponto é que, por meio de um fato relevante, a BB Seguridade revisou suas projeções, manteve a sua projeção de crescimento entre 5% a 10% do seu resultado operacional não decorrente de juros, então um baita crescimento. Os prêmios emitidos da Brasilseg, eles esperam um crescimento de 0% a 3%, já foi observado 1%, então uma drástica revisão, e as suas reservas de previdência, que impacta diretamente, claro, o seu resultado financeiro, esperam um crescimento de 8% a 12%, o observado foi 12,1%. Então ainda um nítido crescimento pela frente, sinal positivo, junto, claro, com essa recuperação do setor do agro, acaba beneficiando diretamente, principalmente os prêmios emitidos da Brasilseg. Dito isso, é muito possível que a BB Seguridade, nesse próximo dividendo, anuncie um mega dividendo. Isso porque o seu programa de recompra de ações já está no fim, possivelmente não irá impactar no payout como foi impactado nos dividendos anteriores. O dividendo que foi anunciado no dia 16/8 foi referente ao primeiro semestre, ou seja, ela sempre anuncia um dividendo no mês 2 de cada ano. Então, possivelmente, teremos um anúncio de dividendos agora em fevereiro, que muito provavelmente o pagamento ainda será em fevereiro, ou então no dia 1, no dia 2, no dia 3 de março. Então, um dividendo no começo do ano, que é referente ao segundo semestre do ano anterior. Se nesse terceiro trimestre ela lucrou 2,25 bilhões, digamos que ela tem um crescimento de 5% no seu lucro por causa desses fatores, por causa da receita financeira que vai vir maior devido à Selic, por causa do setor do agro, das commodities, tendo essa alta expressiva recentemente, então tudo isso culmina em um lucro 5% maior. Somando com mais 2,25 bilhões que ela já teve de lucro no terceiro trimestre, um lucro de 4,6 bilhões somente em um semestre. Esse lucro multiplicado por 85%, que é mais ou menos o seu payout médio, teríamos 3,9 bilhões distribuídos, dividido pelo total de 2 bilhões de ações, sem considerar as ações que possivelmente serão canceladas, teríamos um dividendo de 1,96. E um dividendo de 1,96 é líquido porque ela paga em forma de dividendos e não juros sobre capital próprio. Ou seja, um dividendo de 1,96 na cotação de 36,56, um yield de 5,3% num único pagamento. Multiplicando por 2, facilmente 10,7%, quem sabe com um possível crescimento ainda maior nos próximos trimestres, 11% de dividendos. Claro que esse dividendo de 1,96, quem comprou a ação em um preço médio um pouco melhor, aproveitou essas quedas, comprou a 32, 33 e consegue um yield mais alto. 1,96 dividido por um preço médio de R$ 33,00 daria um yield de quase 6%. Aí de fato multiplicado por 2, um yield de quase 12%. Isso, claro, prevendo os dois pagamentos futuros, em fevereiro e em agosto do ano que vem. E se você for fazer o preço teto estipulando 8,5 bilhões de lucro projetivo para os próximos 12 meses, o que é muito possível, muito fácil de chegar, na verdade a tendência é que supere, quem sabe, os 9 bilhões. Então, sendo bem pé no chão, também estipulando 85% de payout, um payout normal para uma seguradora, principalmente agora ao fim do programa de recompra de ações, teríamos um dividendo de 3,61, ou seja, praticamente beirando o preço teto e estipulando 10% de dividendos, sendo muito criterioso. Claro que se você estipular 9%, ou 8%, o que ainda é acima daqueles 6% que o Luiz Barsi ou Décio Bazin estipula, aí teria muita margem. Então, de fato, hoje a BB Seguridade ainda estaria atrativa. Claro que se você estipular 10%, ficaria aí raspando. E se você estipular um lucro de 9 bilhões para o ano exercício 2025, aí o preço teto abriria margem para 10% de dividendos. E 9 bilhões, levando em conta o cenário atual, seria possível e bem plausível para a BB Seguridade em 2025. Segundo o PagBank, em uma matéria recente, acabou elencando várias ações para receber bons dividendos. Eles esperam até 7,9% de dividendo no próximo pagamento da BB Seguridade. Colocaram em dezembro, referindo a fazer compras agora, e nos próximos meses um anúncio de quase 7,9% de dividendo. Então, um anúncio muito otimista. Se você pegar aqueles 9 bilhões de lucro projetivo para 2025, dividir por 2 bilhões de ações, teríamos o seguinte: um lucro por ação de R$ 4,50.
A cotação de hoje, dividido por 4,50, um PL de 8,12 vezes. Então, PL baixo para uma seguradora deste porte. A sua média hoje gira em torno de 10,9%, fica bem precisa, não tem muitas distorções com eventos não recorrentes e acaba sendo um ano bem atrativo em relação aos últimos 10 anos. Na verdade, é um dos anos mais baratos. E a média do setor acaba sendo 7,6 vezes, porque tem algumas empresas que de fato acabam arrastando a sua média para baixo. Outro ponto é que é uma empresa que deu um retorno baixo em 10 anos, 135%, um retorno pífio, 35% de retorno real, porque a empresa não estava barata. Lá em 2016 ela custava 14 vezes lucro, praticamente metade do que era hoje, então tem bastante desconto. O retorno passado não é garantia de retorno futuro, então você pode ter um retorno ainda bem melhor do que esse no passado. Então, de fato, se você quer diversificar, quer uma empresa de seguros na sua carteira, BB Seguridade pode ser uma ótima opção, pelo menos uma opção mais atrativa, comparada às demais seguradoras padrões. Claro que a Caixa Seguridade pode apresentar um crescimento maior, tanto é que é uma empresa menor também, mas ela está muitas vezes o seu lucro acima da BB Seguridade. Acaba também entregando um dividendo bem menor, e onde essas seguradoras, o seu principal retorno vem do dividendo por causa do seu alto payout, é ideal ser bem criterioso. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança, e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.